Bem, vamos à lição 3 do nosso curso sobre a teoria do quarto cálice, né? Se vocês notarem bem, até deixei separado. Deixei separado aqui do ladinho a estrutura que a gente fez na lição anterior, né? Para que a gente tenha em mente quando formos falar do nosso assunto da lição de hoje, né? Na lição de hoje a gente vai olhando nos evangelhos, tentar encontrar, a partir dos relatos, em quais pontos do rito da Sedé Nosso Senhor estava quando estava fazendo a última ceia, né? Aqui nós estamos pressupondo já que a última ceia foi uma ceia pascal mesmo, como os evangelistas dizem. Existe toda uma discussão de se foi uma ceia pascal mesmo, se não foi, porque para precisaria ter sido celebrado antes. Mas bem, para a gente parece muito óbvio que foi, né? O próprio evangelho o diz explicitamente, e seria uma mentira flagrante se não fosse, né? Então, estamos já ultrapassando essa discussão aqui, né? E pelos próprios esclarecimentos que a gente vai fazendo de estudo, vai ficar bem claro que é muito difícil você, olhando a estrutura do que está acontecendo ali, dizer que aquilo ali não era uma sedé muito tradicional de Páscoa, né, de Pessah. E bem, a gente vai fazer isso justamente lendo o Evangelho, né, os Evangelhos da ceia, não todos de modo exaustivo, né, mas principalmente naquelas etapas que nos importam, né. Em primeiro, nós vamos ao Evangelho de São Mateus, né, que começa dizendo assim: No primeiro dia dos pães ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade a certo homem e diz ele: O mestre manda dizer: Meu tempo está próximo, farei a Páscoa contigo e com meus discípulos em tua casa. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele se pôs à mesa com os 12 discípulos. Aqui nós lembramos aquela coisa, né, de que deveria ser ao cair da tarde, né? Então, esse marcador temporal aqui é importante, né, porque isso era um próprio da, da Páscoa, né, que devia ser celebrada justamente na virada de um dia para outro, que acontecia justamente no cair da noite. E continua, né? Enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar-lhe: Porventura serei eu, Senhor? Ele respondeu: Aquele que comigo põe a mão no prato, esse me há de trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não houvesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Porventura serei eu, Rabi? Jesus respondeu: Tu o disseste. Aqui a gente já percebe que coisa deve ter sido esse momento, né? Porque nós já vamos ver mais adiante, né? Mas os primeiros ritos da Pessah, eles são marcados por uma certa agonia, né? Uma certa tristeza, né? Nos lembramos daquilo que a gente tinha mencionado, né? O pai que contasse a história deveria chegar à glória, mas partindo do sofrimento, né? Então aqui a gente já tem uma certa marca disso, né? Nosso Senhor instaura esse primeiro momento, que é de fato um momento mais angustiante, o anúncio de que um deles lhe trairia, né? Lhe trairia. E aqui vem uma coisa importantíssima, que a gente vai fazer vários comentários curiosos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Esse pão, né? Olha essa junção, né? Ele tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, né? Esse pão nós já nos lembramos, né? Ele é o matzá, que justamente era comido depois de uma bênção, né? Se nós lembrarmos o nosso quadrinho, a gente consegue fazer isso bem. Aqui, né? Nós
Sumiu letra, mas beleza. Aqui, né? A bênção. Isso. Aqui, né? O Mitzimatzah, né? Na verdade, aqui. A bênção e a consumição do Matzah. Isso. Deixa eu anotar aqui para vocês conseguirem ver. Sem perder a seleção. Né? Em cima do Cordeiro Pascal que está faltando letra aí. Nós tínhamos o Mitzimatzah, né? Outra coisa que a gente consegue perceber aqui é a ceia pascal, ela era toda marcada pelas explicações da mesa, né? Que o pai fazia segundo as perguntas do filho menor, né? Isso, essa coisa significa tal coisa, essa coisa significa tal coisa, essa coisa significa tal coisa. E nós percebemos que quando Jesus ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo, ele está fazendo essa interpretação, né? E quando ele pega o vinho, e vamos ver, né, diz, isto é o meu sangue, ele está fazendo justamente isso que era o papel do pai de família. Mas ao invés de fazê-lo para trás, ele o faz para frente, né? Não é o pão que Deus deu a seus pais no deserto no passado, mas é o meu corpo que será entregue por vós no futuro, né? Então nós temos também esse elemento curioso da interpretação da mesa, né? Além disso, olha que coisa curiosa, né? Se nós nos lembrarmos do finalzinho da lição anterior, nós mencionamos como importante o detalhe das referências que os judeus faziam do cordeiro como o corpo do cordeiro, né? Servir do corpo do cordeiro, né? E aqui essa palavra, isto é o meu corpo, não deixa de ecoar algo desse costume, né? Isso é importantíssimo, porque percebamos, nosso Senhor ainda está falando sobre o pão, né? E de alguma forma, quando ele diz o corpo, isso é o meu corpo, ele evoca sobre o pão o cordeiro, né? O cordeiro. Isso é uma coisa curiosa, né? Se nós formos ver em todos os relatos, não há menção de um cordeiro pascal propriamente, né? E o próprio São João vai dizer que Nosso Senhor ele morre no momento que estavam sendo imolados os cordeiros, que eles estavam sendo sacrificados no templo, né? E justamente por isso aquela ceia que acontecia antes, né, num horário fora do normal, devia estar sendo feita sem o cordeiro, né? E é como se ele dissesse: aquele cordeiro que está faltando nessa ceia está aqui. Isso é o meu corpo, né? E eu sou este cordeiro, né? Tipo assim, em uma só frase, Nosso Senhor associa uma gama de elementos, né? O pão, o matzá, o corpo do cordeiro faltante e o corpo dele próprio, né? E ele próprio posto ali. E por fim, né, o último comentário que eu queria fazer nessa parte é que a prova de que isso não era uma coisa forçada, que talvez tivesse algum embasamento forte no imaginário judaico, é que depois que o templo cai, o que é que vai simbolizar o cordeiro? Aquele pedacinho chamado de aficomã, né? Que era tirado da matzá lá no começo, e que por algum raio de motivo, né, os judeus passaram a associar como um lembrete do cordeiro pascal que eles não mais comiam, né? É muito curioso que e judeus que não acreditavam no Cristo, né? É muito curioso esse costume se você o compara com o que Nosso Senhor fez na Santa Ceia, né? E o Evangelho continua no versículo 27, né? Depois tomou um cálice e, dando graças, o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados, né? Aqui vamos situar também, né? De novo, uma bênção, mais um cálice, primeiro elemento, o que não situa muito, né? Porque todo cálice era abençoado, né? Mas que
que parece ser aqui uma bênção distinta e que era principalmente, e é isso que o situa, consumido depois do Matzah, né? Que foi justamente o que foi usado e sobre o qual foi dito: isto é o meu corpo. Né? Ora, o único cálice que pode se encaixar aqui é o terceiro cálice. Né? A Eucaristia, o vinho eucarístico, ele é instituído sobre o terceiro cálice. Né? E se não bastasse isso, que já deixa muito claro, existe uma referência muito curiosa da Eucaristia em 1 Coríntios, no qual São Paulo transmite, né, aos coríntios, ou retransmite aos coríntios o rito da ceia, né, que o Senhor Jesus tomou o pão, deu graça e disse: isso é o meu corpo, tomou o cálice e disse: isso é o meu sangue, né, faz toda aquela parábola do pão e do vinho, né, assim como o pão de muitas partes forma um só, o vinho é formado de muitas uvas que são amacetadas para formar uma só substância. Também os cristãos devem se unir para se formar na Eucaristia um só corpo, né? Mas ele faz uma citação interessante, ele diz, e olha aqui, porventura o bênção, ipsis literis aqui, com essas palavras ele diz, por acaso o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? E olha que curioso, ele se refere ao vinho eucarístico como o cálice da bênção. São Paulo, que foi discípulo direto de Gamaliel, né, em sua época de fariseu, e que é justamente um dos comentadores, é um dos sábios cuja opinião aparece nos textos litúrgicos, ou seja, ele é discípulo direto de uma das fontes pelas quais nós mesmos conhecemos o ritual da Sedé, ou seja, ele deveria conhecer não pouco, né, o ritual da Sedé. E essa referência do cálice da bênção, né, parece remeter a isso, né? Isso os judeus, os fariseus, eles têm o cálice da bênção deles, né? Mas o nosso cálice da bênção, que nós abençoamos, não é a comunhão no sangue do Senhor? Né? Tipo assim, se nós nos lembrarmos também, né, do cálice da bênção, né, como cálice, um outro termo também, né, que nós podemos usar, do beracá, né, da ação de graças, uma evidência explícita de que o cálice eucarístico foi consagrado sobre o terceiro cálice da Sedé judaica. Só que aqui a gente tem uma outra coisa muito curiosa, né, que é a seguinte. Opa, estou todo desajeitado para essa luzinha. Vejam essa expressão que ele usa. Não São Paulo, né, mas o evangelista. Bebei dele todos, porque este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos. Opa. A expressão derramar do sangue. Quem que tinha o sangue derramado durante a Páscoa? Era o cordeiro. Também na fórmula do vinho, Nosso Senhor faz clara referência ao cordeiro pascal. Isso ali naquele matzah está o corpo do cordeiro. Né? E vocês devem ter estranhado que aqui está não apenas faltando o corpo do cordeiro, mas também o sangue derramado. Né? Porque o cordeiro não era servido inteiro, né? Mas ele era, por assim dizer, esvaziado de sangue, né? Ou pelo menos tinha o sangue extraído dele em ritual. Né? E o sangue derramado que está faltando aqui também está aqui, ó, neste vinho, né? Neste cálice. Né? E bem, são essas coisas que nós conseguimos tirar bem, né? E é muito curioso porque nas duas formas nós já faz questão de colocar um elemento que se refira ao cordeiro que está faltando ali, né? E aí no versículo 29 vem uma coisa muito curiosa, né? E aqui a gente já começa a introduzir a questão do quarto cálice mesmo, né? E ele diz: digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da videira até aquele dia em que o beberei novo convosco no reino de meu Pai. Né? Ou seja, ele tinha acabado de dar o terceiro cálice para os demais, né?
E o que é que ele faz? Ele faz justamente aquilo que nós já vimos que deveria ser feito entre o terceiro e o quarto cálice, que é exortar, ou pelo menos mencionar, um não consumir de vinho, né, até a vinda do próximo cálice. Né? Digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da videira, isto é, o vinho, até aquele dia em que o beberei novo convosco no reino de meu Pai. Né? Então há uma referência, jejum, né, interpócula, né, entre os cálices. E só que aqui acontece uma coisa, né? É que nosso Senhor parece que extrapola um pouco, né? Caramba, mas vai ter o quarto cálice ainda no final da ceia. Como que ele pode dizer que ele não vai beber mais do fruto da videira? E o quarto cálice, ele vai fazer o quê? Não vai beber? Como assim? Como é que fica esse negócio? Né? E o que nos responde essa pergunta é justamente o versículo 30, né? Que diz muito laconicamente, né? E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Né? Esse hino é o quê? É claramente o Grande Halel. É o Grande Halel, que abrange os Salmos 115 ao 118. Né? Mas olha que coisa, fala que o evangelista faz questão de dizer que eles tomam vinho e saem para o Horto das Oliveiras. Ou seja, o que está faltando aqui? Quarto cálice. Né? E na segunda lição, nós quisemos enfatizar muito essa questão do quarto cálice para mostrar como não é um detalhe acidental que falte aqui um quarto cálice. E isso nós tivemos um pouco de sensibilidade literária, nós vamos mesmo notar que parece que o autor faz questão de dizer que eles cantaram o hino e saíram sem beber. A analogia que o Scott Hahn faz, assim como também o Brand Peter, né? Para a gente perceber, captar a estranheza disso, né? Seria como se o padre distribuísse a comunhão e não desse a bênção final. Né? Simplesmente pegasse e saísse da igreja. Né? Pensamos principalmente para uma cultura judaica tão ritualista, né, como a da época do Cristo, como isso deveria soar estranho, né, e quase desrespeitoso. E esse é o elemento central aqui de todos, né? A ausência do quarto cálice. E aí nós passamos aos outros evangelhos e passamos um pouco mais rápido. Né? O evangelho de São Marcos, ele é basicamente o evangelho de São Mateus. Né? Sem diferenças substanciais, né? De tal forma que, de fato, não teria nenhum número direto. Né? Quem quiser pode ler, mas vai ver que é idêntico ao de Mateus, o relato. E ele também diz isso, né? É só para afirmar bem, né, que não é uma coisa própria de um evangelista, né? Mas ele diz: em verdade vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o beberei novo no reino de Deus. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. São Marcos, versículos 25 a 26. E a gente chega em São Lucas, né? Que tem alguns elementos novos aqui, e um em particular que é muito curioso. Que ele diz assim: chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro da Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para nós, para que a possamos comer. Tem todos os preparativos, né? Eles vão, tem aquela coisa deles encontrarem o sujeito e dele dar o salão para eles, né? E versículo 14. Eles foram preparar a Páscoa. Quando chegou a hora, e aqui existe uma ênfase nessa palavra hora, que nós já vamos ver qual que é, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Né? Aqui a gente tem essa menção do reclinar, né, que é um elemento curioso também. Eu vou apostar que vocês anotaram esse rito aqui da lição anterior, ou que pelo menos vão ter o bom ânimo de voltar lá caso tenha alguma dúvida. Né? Para poder usar esse espaço aqui. Né? Também perdi algumas palavrinhas ali, então não ia ser tão útil. Né?
São Lucas a gente também tem a referência ao reclinar-se, né? Que é uma coisa própria, assim como o cair da tarde, né, que foi mencionado nos evangelhos anteriores, do rito da Sedé. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não a comerei novamente, cumpra no reino de Deus. E essa palavra cumpra aqui cai pesada por um motivo que vamos ver só na próxima lição. Mas marquem isso daí no coração. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Mas aí, peraí. Então quer dizer que ele vai consagrar o vinho antes do pão? Ele vai instituir o vinho eucarístico antes do pão eucarístico? Vamos ver isso daqui. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo, não beberei novamente do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Epa, peraí, mas ele pega o cálice e não institui a Eucaristia. Que coisa estranha, né? Tipo, que tipo de cálice é esse, né? Nós vamos ver mais adiante que o próximo ato que Jesus vai fazer é justamente o de partir o pão, o matzah, né? E isso nos permite situar este cálice antes do pão, antes do matzah. E qual era o cálice que vinha antes do matzah? O segundo cálice. Esse cálice sobre o qual Nosso Senhor diz isso é o segundo cálice, né? O cálice da proclamação, né? Naquela parte no qual o pai explicava as coisas para os filhos, né? E que encerrava com a consumição do cálice, este cálice que é. Versículo 17. Ou melhor, versículo 18. Não, já foi tudo. Pois eu lhes digo, não beberei novamente do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aqui também nós temos uma proibição um pouco curiosa, né? Porque também Nosso Senhor proíbe de beber do fruto da videira, né? É eco daquela proibição que se tinha na lei, né? Aqui nós poderíamos ampliar um pouco mais o escopo daquilo que nós dissemos na análise de Mateus, que é, pô, Nosso Senhor fala isso, mas ainda tinha um quarto cálice. E aqui ele diz isso sobre o segundo, né? Pelo menos o evangelista coloca no segundo, e claro, sempre pode ser um rearranjo do evangelista, né? Mas considerando que ele disse isso sobre o segundo, a gente poderia se perguntar, né? Caramba, mas e o terceiro também? O do quarto a gente viu que Nosso Senhor parece que abertamente não tomou ele, né? Mesmo, né? E o terceiro, se a gente não quiser explicar por uma transposição do evangelista, a gente pode pensar que, quiçá, justamente uma referência a que aquele cálice não era do fruto da videira, né? Mas era o sangue de Nosso Senhor, né? Claro, uma explicação um pouco mais teológica, né? Mas só para consolar os corações. Enfim. E aí, versículo 19. Depois deste segundo cálice, né? E aqui também uma ênfase que eu queria dar é a palavra um cálice, né? O grego, diferente do latim, ele já tinha artigo, né? E aqui ele usa realmente um artigo indefinido, né? Não é o cálice, mas ele recebendo um cálice, né? Como valorizando a coisa, né? Quase como se não fosse um cálice, o cálice importante, né? Mas só mais um cálice, né? Na ritualística da coisa. E o versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Né? Como dissemos também, né? O que é o pão que vem depois de um beber de um cálice, né? No caso, agora a referência do segundo cálice. O matzah. Né? Também há o elemento que nós dissemos da interpretação da mesa, né? Jesus interpretando aqueles elementos como o pai de família deveria fazer. Né? E aqui uma coisa curiosa, né? Tem o corpo que é dado, né?
dado aqui no sentido de, não tanto doado, né, mas no sentido de ofertado, né? Ofertado não adiante, né, para os irmãos, né, mas dado a Deus, né, ofertado a Deus. Mais uma referência clara ao Cordeiro Pascal. E versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E é aqui curioso, né? Porque ele fala de uma nova aliança no sangue, né? Por que há essa referência à aliança aqui, né? Outra ampliação da referência ao Cordeiro Pascal nas espécies eucarísticas, né? Porque para que servia o Cordeiro Pascal? Era o termo, era o acordo, era o contrato de aliança entre os homens, os israelitas e Deus. Né? Era pelo sangue do cordeiro espargido sobre o altar que se selava a aliança. Né? E Cristo diz como que a nova aliança que eu estou instituindo agora, ela vai ser selada pelo derramar do meu sangue que está neste cálice. Né? E o cálice, ele se faz como que altar, né, que recebe este sangue, tal como o altar recebia o sangue do cordeiro no templo. Né? E é evidente que é uma referência ao cordeiro, né? Nem faria sentido não ser. Tipo assim, que outro sangue sela a aliança, que outro sangue é derramado na Páscoa, que outro ser é designado como um corpo dado em favor de outros para a remissão de pecados ainda. Tipo, é uma clara referência ao cordeiro. Né? O cordeiro que falta na ceia está aqui. Né? O corpo, neste pão, nesse matzá, e nesse vinho, nesse cálice de vinho. Também referência ao cálice da bênção, né? O cálice que é abençoado, né? Que não apenas nós vimos, que a própria liturgia da Sedé já coloca isso, como o próprio Paulo já se refere a isso, né? Em 1 Coríntios 10, no versículo 16, né? E São Lucas continua. Mas eis que a mão daquele... E aqui entra uma coisa curiosa também. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha na mesa. Né? O filho do homem vai, como foi determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. Os discípulos começaram a perguntar um qual deles faria aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles seria considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Mas ao contrário, o maior será o menor, né? E o chefe de todos será o servidor de todos. Né? Resumindo aqui. E aqui é uma coisa, né? Nosso Senhor diz no versículo 29: E eu lhes designo um reino. Esse reino aqui também é importante. Assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Primeiro, a discussão dos apóstolos evoca um outro elemento da ceia, que é a hierarquia. Né? O Pai, que é quem explica que claramente ali era o Cristo, né, que se reúne com seus apóstolos como que numa família. Né? E há também a discussão de quem vai servir ali, né? Quem que vai ser o garçom, por assim dizer. Né? Quem vai ser considerado o mais novo. A própria menção da traição deve ter instaurado isso, né? Tipo, caramba, eu nunca trairia Nosso Senhor porque eu não sou tão ruim assim, né? Talvez hajam piores, né? E daí essa discussão de quem seria o melhor, né? Que talvez fosse mais uma discussão de quem não era o pior. Né? E o importante para nós é isso, né? Existe uma referência a um reino onde vai acontecer uma ceia. Né? Esse elemento da ceia régia, né? Essa ceia no reino está muito presente e marcado aqui. E, enfim, aí o evangelho termina, não tem nenhuma menção mais importante, né? Nosso Senhor dizendo a Pedro
que Satanás pediu a uma dos apóstolos, né, no plural, e que Jesus orou por Pedro, né, para que a fé dele não desfalecesse, para que ele confirmasse os irmãos. Tem o anúncio da traição também, né, do galo que ia cantar. E finalmente nós chegamos em São João, capítulo 13. Né? São João, metade do evangelho dele é só o discurso sacerdotal de Nosso Senhor na Santa Ceia. Né? E a gente vai cortar isso para poder pegar só os aspectos mais práticos, né? Que não são tão longos, mas são muito importantes. São João como um não sinótico, né? Um evangelho um pouco diferente dos demais, para que nós achemos coisas novas ali. Né? E principalmente 3 coisas, né? Primeiro no comecinho, que fala que vamos cortar uma boa parte, né? Jesus, sabendo que o Pai lhe dera tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, né? Velho costume de São João, colocar reflexões teológicas e trinitárias no meio de um relato, né? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Né? Aqui a gente pode perceber como que isso soava estranho para os apóstolos, se nós lembrarmos que o rito inicial era um rito de lavagem das mãos, né? E nós vamos transformar isso num rito de lavagem dos pés. Né? Sim, é só para a gente situar da CDE, isso se refere. Né? E avançando muito nos versículos, indo até o versículo 21, né? Jesus diz assim, o evangelista diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Me há de trair. Construção mais bonita, né? Os discípulos, olhando uns para os outros, estavam perplexos, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado à sua mesa. Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Então, ele, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão molhado. E molhando o pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. E depois do pão molhado, logo Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que fazes, faze-o depressa. Nós temos aqui a referência a um pão molhado. Né? Se nós nos lembrarmos da terceira parte da Sedé, né, nós tínhamos, assim que era consumido o segundo cálice, né, se começava a terceira parte, em primeiro lugar, a consumição do maror, né, das ervas amargas, né, que eram justamente passadas num molho, né, aquele molho de passas e frutas. Né, e, e foi justamente este pão que Nosso Senhor, justamente essas ervas amargas, né, que Nosso Senhor dá para Judas. Né? Só que, se nós notarmos bem, não são apenas ervas no molho, mas é um pão molhado. Né? Por quê? Porque pão, erva não é pão. Né? É justamente porque, depois que se come o maror, se come o matzá. Se nós nos lembrarmos bem, depois o que se fazia era um sanduíche dos dois. Né? O maror e o matzá, que esse assim era um pão. Né? Então, de modo mais preciso ainda, era o sanduíche, né? De Pessah, a mistura de maror e matzá, que Nossa Senhora deu para Judas, né? Só isso que explica como que a coisa era pão e molho ao mesmo tempo. Né? E aí nós notamos uma coisa, né, que é a seguinte: o maror ele era visto como um símbolo da angústia, né, dos israelitas na época do Êxodo. Só subir um pouquinho a cadeira aqui. Curioso, né, que o sinal de quem seria o traidor é
justamente uma coisa que já significava angústia, né? Esse é outro elemento que citamos aqui, né? O maror de Judas, né? Que por um elemento que simboliza angústia, indica também o traidor, né? E aí, continuando no versículo 28. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que ele lhes disse isso, né? Pois alguns pensavam que, por Judas ter a bolsa, Jesus lhe dissera: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. E tendo Judas recebido o bocado, saiu logo. E era noite, né? Aqui, as últimas duas coisas que nós citamos, né? A primeira é essa referência dos discípulos achando que Nosso Senhor pediu para Judas sair fazer caridade, né? Isso não é uma coisa tão normal, né? Numa ceia, né? Tipo assim, aproveita que você tá aí sem fazer nada e vai fazer caridade pros pobres, né? Mas isso se justifica aqui. Por quê? Porque se nós nos lembrarmos bem daquele trecho da Mishnah, né, fala de que todos deveriam tomar 4 taças. Mesmo os pobres e mesmo que fosse necessário retirar dos fundos da caridade, né? O que dava a entender, e de fato o estudo da cultura judaica mostra isso, e outros textos também originais da época, que havia uma espécie de coleta de Páscoa, né, para arrecadar fundos, né, e que aconteceu justamente antes da Páscoa, né? E a Santa Ceia ela não foi uma ceia normal, né? Ela aconteceu um pouquinho antes do tempo, né? E aconteceu justamente naquele período anterior onde estavam recolhendo os fundos para os pobres, né? Então aqui a coisa não era estranha, né? Porque estava no período de coleta para as pessoas que precisariam de uma ajuda para rezar, para comer, sopesar nos dias seguintes, né? Então, o penúltimo elemento que saltamos é isso, né? Esse fundo da caridade existia mesmo, né? E aqui não é um elemento estranho. Eu achei todas as partezinhas de texto que eu tinha perdido. E por fim, uma coisa que eu não comentei, mas que é importante também, é que existia uma, uma proibição muito forte entre os judeus de que os sujeitos saíssem assim que acabasse a ceia. Proibição de sair. Porque o pessoal fazia isso, né? Igual o povo na missa, né? O padre dá a bênção, acabou, casca o pé, não espera nem a procissão de saída, né? E com os judeus tinha um negócio assim também, né? Tipo, acabava a ceia, as crianças iam pra casa dos outros, os amigos iam se encontrar, não queria nem mais saber, né? Da Páscoa. E, portanto, era expressamente proibido, ou pelo menos muito desaconselhado, né? Se não por um preceito da Torá, pelo menos por uma certa regra de conveniência, né? Que ficasse trocando de casa, né? O sair, seja depois, principalmente antes, né, de acabar, era uma coisa extremamente rude, né? E existe essa coisa de Judas, né, que é de que ele sai antes da hora, né? Aqui também tem essa coisa da noite, né? Porque os textos eles dizem que o sujeito ele deveria ficar com os seus pelo menos até meia-noite, né? Então, a noite atingiu o seu ápice, né? E, e quando começasse ainda que muito frugalmente, a amanhecer, né? Judas sai enquanto ainda é noite, né? Tipo assim, antes da hora, né? E bem, creio que é isso. O nosso intuito nessa lição era justamente mostrar esse encaixe, né, entre a Seder e a Santa Ceia, né? Como é que isso acontece, o que é ali, né? E antes de partir para a próxima lição, que aí sim a gente vai tocar bem na ferida, né? Eu queria mencionar algumas coisas bem curiosas para vocês. Na verdade, só uma coisa. É algo lindo demais, né? Que é um detalhe que a gente perde, né? E que é um negócio impressionante, assim. É impressionante.
A gente viu nos evangelhos que fala que Nosso Senhor cantou os salmos e saiu. E eles cantaram salmos e saíram para o Horto das Oliveiras. Né? Esse salmo, do nosso conhecimento, que agora temos da Seda Judaica, nós sabemos que são salmos, para a gente se lembrar, né? 115 a 118, né? Que compunham o grande Halel, né? No finalzinho. E uma coisa muito legal é ver o que diziam esses salmos, né? Salmo 115 a 118. Né? Lembrando sempre, né? Não aquele Salmo 118 gigantesco da Bíblia Católica, né? Mas aqui seguindo a numeração judaica. Né? E esses salmos tem uns trechos que tipo assim, é um negócio impressionante de pensar que passou pela boca de Nosso Senhor antes dele sofrer. Né? São salmos extremamente proféticos. E eu vou, como um encerramento dessa lição, que já vai tarde, declamar alguns trechinhos deles. Né? O Salmo 115, ele tem 2 versículos impressionantes, que são os seguintes. Né? Ele é todo um salmo de libertação, por assim dizer, né? E tem um trecho no qual ele diz, versículo 17: Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Né? Tipo assim, a gente vai ver principalmente nos próximos versículos que existe uma clara referência a uma contraposição dos vivos, né? Quase querendo dar a entender que um morto não pode louvar a Deus, mas só um vivo. Né? E o Salmo 116 diz assim: Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando clamei por socorro, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei enquanto viver. As cordas da morte me enredaram, as angústias do Sheol me alcançaram. Lembrando que o Sheol é a mansão dos mortos. Né? De novo aqui, contraposição entre morte e vida. Deparei com aflição e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me. O Senhor é justo e compassível. O nosso Deus é cheio de ternura. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte. Os meus olhos das lágrimas e os meus pés de caírem. Assim andarei. Nossa, até arrepio. Andarei diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que eu tivesse dito, né? Estou muito aflito. Na minha pressa eu disse: ninguém é digno de confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade comigo? E aqui vem uma coisa curiosa, né? Lembremos, o Senhor parece que conscientemente não tomou o último cálice por um motivo que nós ainda não sabemos. Né? E a coisa está pendente. Né? Versículo 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Versículo 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Sim, Senhor, sou teu servo, filho de tua serva. Livraste-me das minhas algemas. Aqui, cara, se você tem em mente o contexto da profecia do servo sofredor de Isaías e que o Cristo estava prestes a realizar isso e ele dizendo: sim, Senhor, eu sou o teu servo, né? Eu sou aquele teu servo. Tipo assim, é um negócio alucinante. Né? Versículo 17. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, dentro de ti, ó Jerusalém. Aleluia. E aí, beleza. Salmo 116. O 117 é bem curtinho, né? É o Laudato Domini. Salmo 117? Creio que sim. E aí nós vamos ao 118, que é mais impressionante ainda que o anterior. Né? Que diz o seguinte: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor leal dura para sempre. Que a casa de Arão diga: o
seu amor leal dura para sempre. Que os que temem o Senhor digam: o seu amor leal dura para sempre. Em meio à minha angústia, clamei ao Senhor. Que não tem como não lembrar da paixão. E o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei, o que me poderá fazer o homem. O Senhor está comigo, Ele é o meu auxiliador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Rodearam-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Rodearam-me como abelhas, mas foram extintas como fogo de espinhos. Em nome do Senhor eu as derrotei. Fui empurrado com força para cair, mas o Senhor me socorreu. Aqui também não tem como ouvir isso e não se lembrar da, da ideia dos cães furiosos, né? Da paixão de Nosso Senhor. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Gritos de alegria e vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Isso daqui, se você pensar na ressurreição, é sem noção de bom. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte, ou seja, ele me fez padecer toda a paixão, mas no momento da morte ele me livrou. E aqui, se você tem essa referência à morte nesse ponto, o versículo seguinte soa todo diferente, né? Abram-me as portas da justiça, para que eu possa entrar e dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Cara, não tem como ouvir isso daqui depois daquela menção à morte e não pensar, pelo menos, da porta do sepulcro, da pedra do sepulcro, se abrindo para o ressuscitado. Né? Existe todo esse tema dentro dos evangelhos do sepulcro aberto. Né? E a coisa posta aqui, não se considerada em si mesma, mas posta aqui, não tem como não evocar um sepulcro. Né? Dou-te graças porque me respondeste e te tornaste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso veio do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e exultemos nele. Senhor, salva-nos. Senhor, dá-nos prosperidade. Bendito é o que vem em nome do Senhor, na casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez a sua luz brilhar sobre nós. Juntem as ofertas para o sacrifício, prendendo-as com cordas às pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor leal dura para sempre. Acaba o salmo, e Nosso Senhor sai para o Horto das Oliveiras. Com essa tensão. Ceia em suspenso, o quarto cálice não foi tomado. E, bem, tentar explicar o porquê desse não tomar do quarto cálice, todo o drama que se desenrola depois, e de fato tocar no ponto central da teoria do quarto cálice, é justamente o assunto da próxima lição.